Hoje é dia de gravar pra vocês um conteúdo que vocês me pediram demais no Instagram, que é sobre jornalismo, minha faculdade, a profissão. E eu chamei ninguém mais, ninguém menos que a minha inspiração pra estar nesse vídeo com vocês, ó. A gente vai falar um pouquinho da nossa história com jornalismo e eu vou entrevistar minha tia pra ela contar pra vocês um pouquinho dos bastidores da profissão, porque ela tem anos de carreira e eu acredito que ela tem muito a contribuir. Logo depois da vinheta. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante você falar, que eu acho que você, como você vivenciou, né, ser repórter, que você tava em campo, tava na rua o tempo inteiro, talvez você já tenha vivenciado algo assim. Tem algo constrangedor em ser uma jornalista mulher? Você já vivenciou alguma coisa por ser mulher? De assédio, muitas vezes, né? De chamarem você pra entrevistar, chefia mesmo, acho que não é nem só na rua, né? E isso às vezes acontece, mas eu sempre fingi demência. Você sofria, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes o cinegrafista, a equipe que tá contigo, você já sofreu algo por estar sempre no meio de homens ou isso nunca te incomodou? Pra mim nunca me incomodou, porque assim, eu sempre lidei com eles, eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida e como eu tinha essa tática de fingir demência, com os meus colegas eu brincava, às vezes eu era mais, eu respondia tão à altura do que eles falavam, né, que eu deixava às vezes eles mais sem graça do que eu, então eu acabava virando muito amiga deles, né, e a gente conversava muito de igual para igual, não tinha essa diferença de homem e mulher na externa, vamos dizer assim, né. Até porque vocês estavam lá na batalha de todos os dias, né? Aí você sofre uma outra situação de ciúmes das esposas, algumas tinham, porque não entende, porque você tá o tempo inteiro na rua de namorado, né? O povo está direto na rua com um homem. Mas é tão assim, eu acho que a relação de um repórter e um cinegrafista é tão profunda, porque ele tá ali com você, ainda mais se você fecha a equipe, que a gente fala todos os dias, então se você tá bem, ele tá vendo, eu sou uma pessoa muito transparente, né? Então se eu tô bem, ele tá vendo que eu tô bem, se eu tô mal, tá vendo que eu tô mal, e aí isso vai criando uma amizade. Uma amizade mesmo. Né? Então você não teve nenhuma situação assim que você se sentiu constrangida? Teve. Lá vem. Eu ia falar, tem que ter, gente, porque as mulheres sofrem, gente. Isso é Mas real. posso dizer, foi uma viagem que eu fiz pra África, um país 90% muçulmano, que é a Mauritânia, no noroeste da África, foi um terra da gente que eu fui fazer. Lá, eles aceitam as mulheres, principalmente de outros países, ali no meio de uma conversa. Mas, por exemplo, era eu de mulher e todo o resto homem. E aí os entrevistados, as pessoas que levaram a gente, o cinegrafista, o produtor, todo mundo era homem, só eu mulher. Eles não olhavam na minha cara, eles não olhavam, eles não me respondiam, eles não olhavam, parecia que eu não existia. No dia seguinte eu coloquei uma outra roupa, que era tipo uma veste que cobria o cabelo, depois eu te mostro foto. Aí eles já começaram a responder as minhas perguntas, pelo menos. Porque mas lá se você estivesse se dando ao respeito pela roupa que você tava. Não sei, isso é uma coisa pela com cultura, cabelo, né? A cultura, assim, você podia estar com a veste deles, que eles chamam de merlefe, mas tinha que estar com o cabelo coberto. Até tinha um jornalista comigo que tinha trabalhado nos Estados Unidos, então ele tinha uma cabeça um pouco mais aberta. E ele explicava, mas era uma coisa absurda, assim, a diferença de você cobrir o cabelo e soltar o cabelo. De olharem pra você, esse olhar diferente, até das crianças, porque eu tava com uma roupa, sabe essas roupas tipo de expedição, assim, calça larga, colete, aquelas roupas bem... Eu fui num mercado de camelos, dromedários, né, que lá não tem camelo, mercado de dromedários, tipo assim, leilão mesmo, no deserto mesmo. E crianças de 8, 9 anos se aproximaram de mim e começaram a passar a mão mesmo, enfiar dedo. Acho que por uma questão de curiosidade, porque era uma calça comprida, não era uma veste, né? Então, assim, você entrar em contato com uma outra cultura totalmente diferente. Então, assim, pode constranger. Eu senti isso numa outra cultura. Mas acho que é cultural, né? Aqui também é cultural, né? É muito complicado, assim, mas é engraçado que você também contou, isso aí eu tô contando que ela me contou, que tentaram te negociar. Tentaram negociar com os meus colegas. Gente, eu tô rindo, mas é pesado. Por camelo, por dromedário. Porque lá eles têm essa imagem, né, que a mulher é propriedade do homem. Então é como se você fosse dos seus amigos, né? Porque se era mulher, tava com eles. Mulher, tava com eles no avião. Gente, isso é muito pra doido. lá. Então, assim, de cara já foi apresentada essa cultura dessa forma. Entrando no avião,
e alguém tentando me negociar por dromedário. Eu não sei nem quanto eu tava valendo. Agora, inclusive, eu vou até abrir um parênteses, que a gente começou a comentar dessa viagem, e a minha tia separou várias fotos, depois eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês, na verdade o João vai colocar. Essa foi uma das viagens que eu acho que mais marcou, assim, a minha real vontade de ser jornalista. Você lembra de algum momento eu conversando com você sobre isso? Eu lembro, uma vez que me chamou a atenção, porque assim, essa foi uma viagem muito importante pra mim também, né? Acho que por ser culturas diferentes, e foi uma viagem que eu fui pra deserto do Saara e eu fui pra Mônaco também, que é o oposto, E ainda né? era um programa muito incrível, né? Ia aparecer tudo ia no aparecer no jornal. Globo Repórter. Jornal Nacional doido. Era o Globo Repórter. E eu lembro de chegar em Juiz de Fora, você devia ter 10, 11 anos. E aí você queria saber tudo. Eu tinha ido pro Senegal. E eu lembro de você sentar assim, tia, me conta da viagem. Eu falei, que legal! Ela tem interesse, né? E eu achei interessante muito isso, assim. Porque não era uma história, talvez chamasse a atenção de uma criança de 11 anos. Ah, foi lá pro deserto. E aí lá eles tomavam chás diferentes. E lá eles se vestiam diferentes, se pintavam diferentes. Que pra mim foi uma experiência super enriquecedora. Mas eu nunca imaginei que uma criança de 11 anos se interessasse por isso, entendeu? Então me chamou a atenção o seu interesse de contar histórias. Você queria que eu contasse histórias. Eu sempre Mas gostei. e desde sempre. No colégio você também fez curso de contadores de Sim, tanto que agora eu histórias. recito os poemas pra vocês lá no meu Instagram. Quem não me segue, inclusive, pode seguir pra assistir. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Eu acho que é por isso que eu gostava do jornalismo. Porque eu via você me contando experiências que você tinha, que você podia conhecer coisas que eu imaginava, assim, que eu poderia conhecer pelo jornalismo. Nessa época você falou, também quero ser jornalista. Eu ainda virei e falei assim, a gente não fica viajando direto a vida Não é tudo inteira. flores. Não, porque pra você era assim, jornalista vive viajando, conhece outros países, outras Era pessoas. só no sonho, só no aparece na sonho. televisão, toda linda, maquiada, de salto alto, né? Não, e você também, na época, eu lembro que quando eu fui crescendo, aí eu sempre passei férias na casa da minha tia, né? E assim, minha tia sempre foi uma mulher muito poderosa na minha visão e tal. E eu lembro que tinha uma época também que você tinha salão por conta da TV, que você ganhava umas roupas por causa da TV. E eu achava como se isso fosse assim. Nossa, sabe? Ela tá ganhando roupa pra trabalhar. Não, e ela me via maquiando, porque eu tava sempre maquiada, com o cabelo sempre arrumado. Sim. Eu nunca estive assim, né? Eu tava sempre com o cabelo esticado, Sem sempre filtro de todo terninho. dia. E você vinha pra cá, passava férias, mas eu não necessariamente estava de férias. Sim. Então você me Eu via via ela saindo. trabalhando. Então acho que isso mexe com glamour, né? E eu tentava falar com ela, assim, olha, tem esse lado, mas tem o outro lado também, né? Não, e aí eu já lembro que aí quando eu já tava na faculdade, que eu já tinha entrado pra brincadeira, né? Aí eu já lembro de prestar atenção em outros detalhes da vida dela. Que era a gente vindo pra cá e ela às vezes trabalhando num dia de Natal, às vezes acordando 4 horas da manhã pra poder ir fazer matéria, porque nem tudo são flores, né? E aí quando eu já estava na faculdade, eu falei, então... Ah, e outra tão coisa que fácil. me chamou a atenção de você, teve uma vez que ela veio aqui pra Campinas, logo que eu me mudei pra cá, acho que nessa mesma fase também, de 11 anos, que eu levei a Júlia pra conhecer a TV, né? A criança adora, os meus filhos adoravam. Aí vi aquela mesa de áudio cheia de botões, a redação, aquele monte de televisão na parede, o estúdio. Aí coloquei a Júlia sentada no estúdio lá da TV e tal, onde o apresentador fica. Aí tava ela, a irmã dela, o irmão dela e tal. E aí tinha a câmera. E na câmera já tinha o teleprompter, né? O TP, que é onde passa os textos, que o repórter vai ler, o apresentador vai ler e tal. E tinha lá o do mapa-tempo. E a Júlia sentou, mas assim, eu nem falei, Júlia, lê aí. Não foi nem assim. Ela sentou, ela olhou pra frente, assim, viu que tinha um texto e ela começou a falar. E aí o rapaz que cuidava do TP, ele começou a mudar o TP pra ela continuar lendo. Só que aí depois a gente falou assim, nossa, por que a gente não colocou o microfone nela? Porque ela fala com tanta desenvoltura. Aí o editor que tava lá dentro assistindo, ele falou assim, nossa, mas ela é muito boa pra sua tia, eu, né? Adorava. Assim, ela tem uma desenvoltura pra falar, só que a gente não tinha colocado o microfone nela. Então tinha ela falando lá, o mapa-tempo, o céu vai parecer nublado essa noite, não sei o quê. Mas ela não teve vergonha, isso também me chamou a atenção. Eu acho que, tipo assim, gente, eu sempre gostei de comunicação, sabe? Eu não sabia se eu ia ser jornalista depois que eu tava na faculdade, até pelas coisas do Mundo Miss, eu saí, já tava envolvida com outros projetos, mas eu sempre gostei de falar. Então, assim, não é que eu acho que pra você ser jornalista, você já precisa, desde pequenininha, gostar de falar e não ter vergonha, não é isso. Mas isso me ajudou, eu acho, sabe? Como eu já tinha facilidade, eu já me jogava
pagava pra fazer qualquer coisa. Se você me colocasse pra fazer um ao vivo, igual na faculdade, eu não ia ser a aluna que ia ter medo. Eu ia ser a aluna que ia levantar o dedo pra fazer. Entendeu? Então, acaba que eu acho que eu aproveitei muito a minha faculdade, porque tudo que tinha a oportunidade de fazer uma coisa que era desafiadora, eu queria fazer, porque eu gostava de ser desafiada. Eu gostava de falar assim, eu consigo. Eu dou conta de ir pra, no meio da eleição lá, conseguir uma sonora. Então, eu era sempre essa pessoa. E eu acho que isso ajudou muito, né? Agora, olha só, tem uma pergunta aqui. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira como jornalista? Eu acho que houve vários, né? Eu já entrevistei o Lula, depois que ele foi presidente. Eu já fiz viagens internacionais, né? Fui pra Antártida, que foi uma reportagem super desafiadora pra mim. Pelo ambiente mesmo, desafiador, né? Acho que teve várias situações que me lembro, assim, teve rebelião, teve acidentes, coisas que mexeram com o meu emocional, de chorar, de vestir a camisa da pessoa que estava ali. Mas eu acho que o mais desafiador foi uma reportagem inacabada, que foi a minha queda de avião. Vocês acreditam que essa criatura aqui, eu falo pra ela que ela tem que escrever um livro sobre isso. Ela já caiu de avião, era um como que era aquele avião? Era um bimotor. Bimotor, gravando. Fazendo uma reportagem sobre o fogo no Parque Nacional do Itatiaia, a gente estava indo fazer esse incêndio, e aí o avião caiu no meio do caminho, né? Que isso aí ia virar um livro, que acabou não virando. Vocês cobram dela pra ela fazer um vídeo pro canal dela contando essa história, com todos os detalhes, porque aqui já tá gigante, não vai ter como. Vocês vão lá pro meu canal. Vocês vão lá, comenta lá, eu quero saber a história, porque vale muito a pena, gente, foi loucura. E assim, eu escutei essa história por ela, que viveu a experiência, e pela minha mãe, que é a irmã dela, ficando sabendo da história. Porque ninguém ficou sabendo, mas não tinha notícia se ela tava bem, se ela tava viva. Não sabia nada, entendeu? Esse negocinho que ela tem na testa aqui, ó, então chega perto pra ver se dá pra ver. História. Acho que não tá dando pra ver. Ah, tá sim. Ela tem tipo a marca de... É um botão? É um botão. Um botão da aeronave. Mas tá bom. E então, a queda do avião. Acho que foi a queda do avião. Ela acha, né? Ela caiu de avião e ela acha né? que é o mais desafiador. Mas é que tá, são vários desafios. O primeiro ao vivo pro Jornal Nacional. Deve ser doideira. Nossa, esse... Não, tá. Então, vamos mudar. O maior desafio foi um ao vivo que eu fiz pro Jornal Nacional, que eu nunca tinha feito ao vivo pro Jornal Nacional. O Jornal Nacional sempre foi o auge pra gente. O sonho de todo jornalista. Eu já fazia Jornal Nacional, mas com reportagens. Aí teve um sequestro que durou quase 2 dias aqui. E aí, na hora que a família foi libertada, foi um pouco antes do Jornal Nacional, e eles quiseram entrar ao vivo com o Jornal Nacional. E eu tava muito nervosa, eu não sabia o que falar. E a amiga, que tinha outras repórteres juntos, busca informação pra mim, porque eu não tinha informação que eu tinha que levar. Então, e aí eu comecei a ouvir o William Bonner no meu fone de ouvido. Troca essa repórter que não tem condições, porque eu tava muito abalada. De nervosa, assim. E aí eu ouvi a editora, eles não sabiam que eu estava ouvindo. Não tem jeito, tipo assim, não tem outra pessoa, tem que ser ela mesma. E aí, na hora, eu falei assim... Respira e vai. E vai, minha filha. Tem que fazer de qualquer jeito. E aí eu fiz. Nesse dia eu entrei 3 vezes ao vivo no Jornal Nacional, não gaguejei, fez tudo certinho. Na hora do intervalo, eles falaram assim: nossa, como você é calma. Eles vieram me falar isso. Agora, né? Vocês falam isso. Cara, eu tava falando e eu só pensava assim. Eu tenho que falar, eu não vou conseguir chegar ao final, porque a cabeça fica a milhão. Mas você foca que vai. E você tem alguma dica, inclusive? Porque assim, eu tenho as minhas táticas pra eu poder concentrar quando eu preciso de uma parada assim. Quando eu tô fazendo alguma coisa que é ao vivo, que eu não posso errar e que é um desafio. O que você faz pra você conseguir falar o que você tem que falar e não deixar o nervosismo, assim, te derrotar? Porque tem vezes que a gente fica sem palavras, de tão nervosa que a gente tá. Como que você faz pra isso não acontecer? Respiro. A primeira coisa é respira. Porque assim, quando você sabe, se você domina, eu acho que isso é o que eu acho que dá mais segurança. Se você tá na reportagem e você tá envolvido com aquele tema e você tá ali a manhã inteira fazendo aquele assunto, e aí você tem que fazer um ao vivo, tá dentro de você a informação. Então fala, né? Respira e sai falando. Eu anoto alguns tópicos, tipo assim... Você não pode deixar de falar. 3 mortos, o nome das pessoas correto. Pra você não esquecer, Coisas né? pra você não esquecer. Ah, tá, tem que falar também da explosão. Ah, também tem que falar disso. Então, você bater o olho, uma palavrinha pra te linkar com aquele assunto. E pode, né? A gente vê, às vezes, no jornal, a pessoa tá lá falando ao vivo, de repente ela faz assim, continua rapidinho, só pra dar um... Eu gosto do ler, né? Porque eu penso não, mas só assim, ó, você tá lá falando... A pessoa que tá em casa, ela sabe
sabe que você tá ao vivo, É. né? Então, assim, pode gaguejar, eu acho que pode falar palavra repetida. Você acha que rola, por exemplo, assim, só confirmando aqui o número de mortes, 365. Pode? Você acha? Eu acho que sim, pode. pode. Né? Mas acho que é isso, é o natural. É o natural. Deixa eu confirmar aqui pra eu não falar coisa errada. Peraí, gente. Nossa, me perdi aqui na folha, só um minutinho. Ah, tá aqui, 349. A pessoa que tá em casa, ela vai se colocar até no seu lugar. Eu lembro que assim, quando você errava, quando acontecia alguma coisa, por exemplo, caindo uma tempestade no meio do ao vivo, de pegar, de coisas assim, as pessoas gostam de ver. Porque é humano, né? Porque é humano. Aí te identifica mais, entendeu? É. Eu acho que é isso que a minha tia falou mesmo. Pra mim, o que eu sempre falei é assim, gente, foca no que você tem que fazer. Porque o problema, muitas vezes, quando você vai comunicar, é que você foca em tudo que você não pode focar. Você foca no medo de errar, você foca no que pode dar errado, você foca em qualquer coisa, menos na mensagem que você tem que passar. Você não foca naquilo que você quer falar. Se você respirar, como ela falou, e pensar, o que eu tenho pra falar é isso, quando você abrir a boca, você vai falar isso. E não escreva pra decorar. Não, decorar, gente, é a pior coisa que existe. Porque aí, se você esquece uma palavra, ferrou. Você se perde, você não consegue substituir. É. Você tem que pensar assim, se alguém te perguntasse o que você tem que falar dessa situação que aconteceu, como que você contaria essa história pra alguém, entendeu? Porque se você vai contar pra alguém, você não consegue contar o que você acabou de vivenciar o dia inteiro, como a minha tia falou. Você tem que estar por dentro do assunto. Essa é a questão. Isso é muito importante. Eu acho que isso que é o ponto inicial. Você tem que estar por dentro. Você apurou tudo direitinho, tá com a história na mão, então vai. Tá, mais umas perguntinhas aqui, a gente vai finalizar aqui. Perguntaram mais duas coisas. Primeiro, o que você acha da situação do jornalismo no Brasil atualmente? Se é favorável ou não? Pode ser sincera. Eu já sei a resposta, mas vou deixar ela falar. Eu vou rir, porque eu acabei de ser demitida, tem 1 ano e pouco. Mas eu acho que assim, jornalismo é uma coisa muito ampla, né? Vamos falar de jornalismo de TV, que é onde eu estava inserida, porque tem jornalismo de rádio, jornalismo de revista. Tem esporte, comentarista, porque, na verdade, tudo, assim, né? Mais do que nunca, a internet veio, e isso não é uma coisa futura, é de agora. E o que vai acontece? ser cada vez mais. A internet tá roubando a audiência dos outros veículos e tá roubando o patrocínio dos outros veículos. Fazer TV é caro, né? E aí o patrocinador tá deixando de pôr grana ali pra pôr grana em outros, né, outros veículos, em outras formas, e tá diminuindo o dinheiro. Então estamos vivendo um momento de crise midiática, que eu falo. Sim. Não é uma crise financeira. E tá todo mundo enxugando. Então eu fiquei 24 anos trabalhando na TV Globo, fui cortada porque meu salário era considerado alto, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá passando por esse momento. Eu quero muito fazer TV. Eu sempre disse, quando a Júlia me perguntou se ela tinha que fazer comunicação, o que faz. Muita gente fala assim, jura que você vai indicar sua sobrinha? E tem Natal, Ano Novo, que aí a gente começa a valorizar o lado ruim da coisa, né? Você imagina que eu vou dizer, não vai fazer. Acho que tem que fazer o que você tem tesão de fazer, porque você vai passar a maior parte do tempo trabalhando. Fazendo isso, Então, você tem que ter muita vontade de fazer. Mas eu acho que a gente tá um pouco perdido. Eu acho que agora as emissoras estão começando a experimentar novos modelos de negócio, novos tipos de parceria, reduzindo, enxugando, diminuindo o seu custo operacional, tentando pensar em novas formas de interligar com a internet, ou de mesclar equipes. Antes era muito assim, a TV, a internet, as equipes da TV. Cada vez mais o jornalista tá multitarefa, Tá multitarefa, você também filmar, você apresenta, você é produtor, você faz tudo, você edita seu programa, você faz tudo. Eu conheci, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, mas tem um programa mineiro que é o Cê Viu. Você até falou que você gosta muito da apresentadora. Sim, sabe que ela é linda. Ela é linda. Se eu não me engano, ela produz e edita o programa, você acredita? Olha isso, pra você ver, uma pessoa que tá na TV, a gente às vezes acha, ela é só apresentadora. Porque eu lembro que uma vez ela foi me entrevistar na minha casa e ela comentou que ela gostava de estar no processo de edição. Pra você ver como tá cada vez mais. Mas eu acho que aí quando você tá por dentro do processo todo, eu também tava na época do quadro do Jornal Hoje, você se apropria daquilo. E aí você vai querer fazer melhor ainda. Cada vez mais sua cara. Antigamente, também, né? um apresentador era só um apresentador, ele nem editava o jornal. Aí isso começa a mudar. E hoje em dia, ainda tem muito repórter que vai pra TV e pega a pauta feita pro produtor. A maioria das situações é assim. Só que quando você toma conta do processo desde o início, você é mais seu filho, sabe? Eu acho que você se dedica mais. Se aproveita mais. Você tem jeito também, de ser, né? você acho que fica até melhor o resultado final. Então, só pra gente finalizar, eu vou deixar uma pergunta que eu acho que é uma mensagem final também para as pessoas que estão assistindo. Qual dica você daria para uma pessoa que tá começando no jornalismo? Tá lá no comecinho da faculdade, sem jeito de sonhos. Olha, Calouro. além dessa história de tem que ter muito tesão pelaquilo que você faz,
Eu vou dar para vocês, eu acho que a dica que eu recebi logo no início é uma dica da faculdade e uma dica da TV. Da faculdade, ser humilde. Ninguém é melhor do que ninguém porque aparece na televisão, porque é famoso na internet. E quando você é humilde, se coloca no seu lugar, porque o seu lugar é igual ao lugar de todo mundo, né? Talvez você tenha mais dinheiro, mais visibilidade, mais alguma coisa, mas você não é melhor do que o outro. Então, quando você age dessa forma, o seu entrevistado, ele baixa as resistências com relação a você, tanto a pessoa que mora na favela, porque assim, quem trabalha com TV, com jornalismo, eu já fui da favela ao Alphaville numa mesma manhã para fazer uma reportagem de PTU, E você tem que comunicar com todos os públicos, com todas as pessoas, né? E você tem que deixar os seus entrevistados, todos eles, à vontade, porque só assim eles vão te dar entrevista boa. E no dia a dia, outra coisa que eu aprendi foi: tire a emoção do outro, faça seu entrevistado brilhar, não é você que tá ali para brilhar, né? Assim, você é uma contadora de histórias. Né? A história não é você, a história é o outro. Sim. Então faça o outro brilhar. Às vezes você nem aparece, às vezes nem a sua voz aparece, mas você conduz o outro de uma forma tão genuína e ele vai brilhar tanto que a sua reportagem bomba, entendeu? Então assim, seja humilde e faça o outro brilhar. Eu acho que tire a emoção do outro. Às vezes a pessoa não precisa falar uma frase bonita, às vezes um suspiro, né? Diz tão mais do que uma frase, entendeu? Eu lembro direitinho que a minha tia falou isso pra mim mesmo, que às vezes também é sobre fazer a pergunta certa, né? Porque quanto mais sensível, mais diferenciada, mais realmente uma pergunta de alguém que estudou a vida do entrevistado for, melhor a resposta que você vai tirar do entrevistado. Sim, também. E outra coisa, não tenha vergonha de perguntar. Você não é obrigado a saber de tudo. Política, economia, nananã. Você não sabe. Todos, né? Tem dúvidas na sua cabeça, pergunta. Às vezes eu chegava nos lugares, mas aí vem da humildade. Olha, eu não entendo nada desse assunto, me explica tudinho. E aí a pessoa já baixa, assim, já sabe que você não sabe nada mesmo e vai te passar todas as informações. E tá tudo certo eu não saber, porque a gente não tem como saber tudo, né? A gente trabalha com qualquer área, então não tem jeito. E eu vou deixar então também a minha dica pra vocês, mas a minha é mais da faculdade, porque realmente carreira no jornalismo eu vou começar agora, né? Mas a minha faculdade foi muito proveitosa, assim, pra mim. E eu acredito que eu trabalhar com comunicação, mesmo sem ser com jornalismo em si, dá tão certo como influenciadora, como palestrante, apresentadora de eventos, sei lá, se deu também porque eu me desenvolvi muito na faculdade como comunicadora. E se eu me desenvolvi foi porque, por mais que a faculdade em alguns momentos fosse um desafio pra mim, eu já cansei de ir pra casa chorando, falando pra minha mãe que eu queria desistir, porque não tinha nada a ver com o que eu imaginava, porque não era tudo flores como eu queria, mas eu nunca deixei de me jogar. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz acesso, eu fiz a produtora de multimeios, eu fiz bolsa com professor, eu fiz artigo pra congresso de comunicação, eu fiz tudo que eu podia fazer justamente querendo me encontrar. E foi assim que eu me encontrei. Se a gente às vezes fica esperando a oportunidade aparecer também, por exemplo, você não queria TV, mas você se jogou na TV e olha a carreira que a minha tia construiu. Eu acredito, pelas pessoas que eu vi de perto, que eu conheci como jornalistas e do que eu sei do jornalismo, que o jornalismo é sobre você se jogar, de você abraçar oportunidades. Porque é sim um meio que não é fácil, é sim um meio que no começo paga mal, pra quem tem curiosidade, é sim um meio que pra você chegar na TV Globo como repórter do Jornal Nacional é um caminho a percorrer e você só consegue chegar lá se você se jogar e abraçar as oportunidades. Então assim, se tem uma dica que eu te dou se você quer isso pra sua vida, se é algo que você sonha, que você deseja, não tenha medo de experimentar tudo que tiver a seu alcance, porque você vai se descobrir nesse caminho. Tem muita coisa incrível na comunicação e no jornalismo, só basta você se abrir pra essas possibilidades. O melhor delas é conhecer novas pessoas, exato, novos lugares, experiências reais, assim, de vida, sabe? Isso nada paga, gente, né? Aqui, então vai lá, comenta bastante no Casa em Verso e Prosa, pede a história do avião, pede várias histórias sobre jornalismo, porque ela tem muita história incrível pra contar. Essa viagem também tem que virar vídeo, que você contar todos os encontros que você teve, tudo que você aprendeu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha inspiração maravilhosa pra ser jornalista. Agora ela é a minha. E eu espero que um dia eu possa gravar esse vídeo aqui contando todas as minhas experiências como apresentadora de TV. Aí eu vou entrevistá-la. Se Deus quiser. Beijo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações.